Olá, gente, tudo bem? Eu estou aqui para falar de um assunto muito difícil, sabe? Que é sobre as religiões. É um assunto um pouco que complexo, muito difícil, eu sei. Mas o objetivo das religiões hoje, a maioria, é alcançar o reino celestial. Porém, eu acho muito difícil esse reino ser alcançado, primeiro por causa da discórdia que há entre essas pessoas, né? Eu não me considero uma pessoa religiosa, porque para mim só existe um Criador que criou todas as coisas segundo a sua vontade. Agora, nessa questão de religião, é muito complicado, porque cada qual tem o seu conceito, cada qual tem o seu modo de entender as escrituras sagradas. E a cada dia que se passa, a gente vê que fica pior a situação, né? Porque o mal das religiões hoje, de muitas, é achar que Deus é submisso a elas. Tem religião mesmo que trata Deus como se fosse o seu empregado, ou o Criador como se fosse o seu empregado. Eu não sou contra a teologia, não sou a favor também, como é que se diz, de que a pessoa, eu não sou a favor também de que a pessoa não estude as escrituras, porque estudar é bom, mas eu acho que está havendo muito exagero das religiões hoje, né? Em se tratando de conhecimento, do conhecimento espiritual, primeiro porque esta guerra, porque é uma guerra psicológica, não é? Uma guerra que todos brigam entre si, cada qual tem o seu conceito, dizendo que é de um jeito, outro diz que é de outro jeito, e por aí vai. Eu só sei dizer o seguinte: eu pessoalmente só acredito em, em um único Deus, Criador de todas as coisas. Piamente, acredito piamente. Mas infelizmente a gente não pode andar em redor de doutrinas, de conceitos humanos, de pensamentos humanos, porque isso acaba estragando com as pessoas. Por falta de conhecimento, por falta de, como diz as escrituras, por falta de conhecimento ou de doutrina, o povo se corrompe. Na verdade, eu estou gravando esse vídeo, esse pequeno vídeo, não é a favor de ganhar like, essas coisas aí, não.
é que eu estou vendo que a cada dia que se passa, fica pior a situação, né? Muito pior. Hoje o homem busca o seu próprio interesse, muitos pregam o evangelho a fim de ganhar lucro, né? E a gente vê escândalos dentro da obra de Deus, né? O evangelho hoje pregado de modo errado, e fico bastante decepcionado com isso. Muito decepcionado. Bastante decepcionado. Eu só sei dizer o seguinte: um dia tudo isso vai acabar. A humanidade, na verdade, toda a humanidade, em geral, globalmente falando, está debaixo de uma ameaça. De uma ameaça. E essa ameaça do próprio Criador, que assim como ele destruiu o mundo com o dilúvio, este mundo também um dia vai ser destruído, aniquilado pela sua ameaça. A maioria dos evangélicos que eu vejo hoje, dos que se dizem ser cristãos, estão brincando de evangélico, brincando de evangelismo, muitos fazendo CDs, DVDs, né, a fim de ganhar lucro, fama, né? E isso, na verdade, a gente vê que não tem virtude alguma. Eu congreguei na Congregação Cristã no Brasil há 38 anos. Foi bom, enquanto eu estive lá, foi muito bom, porque pelo menos estava afastado do mundo e das suas concupiscências. Porém, por causa que eu desconcordei com alguns pontos doutrinais que não tinha nada a ver com a palavra de Deus, eu fui excluído, né? Eu fui excluído pelo ancião Odaí, pelo seu Odaí, né? Na época eles me chamaram lá e perguntaram para mim sobre alguma coisa da doutrina. E eu falei somente que só cria naquilo que estava escrito, como até hoje. Só creio no que está escrito, e fora disso, não creio mais nada. Porque a palavra de Deus manda que a gente examine os espíritos para ver se veio de Deus ou não. Então, a única coisa que eu estou vendo aí é muita brincadeira, pessoas brincando com a palavra de Deus, e o fim vai ser a morte. Essa é a verdade. O fim vai ser a morte, porque com Deus, esse Deus, o Deus desconhecido que a Bíblia, a palavra de Deus nos fala, o Deus que nunca foi visto por homem nenhum, um Deus que se manifestou através de um homem chamado Jesus, que se manifestou, se fez carne e habitou entre os homens, este sim. Não adianta carregar a Bíblia debaixo do braço, ou aquilo outro, e por dentro ser como Jesus disse, são sepulcros caiados. Por fora bonitos, falam em Deus, né? Assim como a Igreja Universal, né? Que não prega outra coisa a não ser prosperidade. Isso é uma coisa diabólica. A Igreja Mundial do Poder de Deus, que até falar é torpe, que de Deus lá não tem nada. A Igreja Internacional, 90% das religiões, é melhor falar logo assim, 99,9%. Eu só tiro uma, que é a doutrina vincária de Cristo, que é a verdadeira, né?
cada um se guarde, que cada um medite, porque tem muito espírito enganador por aí afora, porque o Espírito de Deus é um, e espíritos enganadores são muitos. Né? A CCB hoje virou meio de comércio, no meio da internet, dessa maldita internet, porque eu estou falando na internet, estou falando por falar, mas eu sei que a internet, ela não ajuda em nada. Ninguém vai conseguir divulgar evangelho, nem falar muitos falam só por falar, para ganhar mídia, para ganhar, como é que se diz, audiência, né? Like, essas coisas. Eu não quero like de ninguém. Eu não quero like, não quero que ninguém me dê um like. Apenas que investigue a palavra de Deus. Primeiro porque Deus é Deus. Só isso. Deus de ontem, o Deus de hoje, é um Deus que criou todas as coisas, que criou a natureza, enfim, que criou tudo. Mas eu vejo que a maioria das religiões estão rabiscadas com essa tal de tecnologia chamada internet. É uma nojeira, um lixo. Infelizmente eu estou passando no meio do lixo, porque a internet é um lixo, né? E garanto que vocês não vão ver mais a minha face, não, né? Porque o Evangelho de Jesus nunca precisou de internet para crescer. Se o Evangelho cresceu dos nossos primitivos até hoje, não foi por causa de tecnologia, não foi por causa de internet, nem de televisão ou aquilo outro. Não. Foi pelo poder de Deus realmente que cresceu. Mas muitas pessoas estão fundamentadas nisso. Vamos pregar o Evangelho através da internet. Né? Porque diz que quando o Evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim. Bom, a única coisa que eu espero é que Deus tenha misericórdia de nós, seres humanos, miseráveis, seres humanos, que precisamos de sabedoria. E que muitos acham que tem. Muitos acham que tem, mas na verdade não tem. É só isso que eu tenho a dizer. Que cada qual se guarde do mundo, das suas concupiscências, das suas imundícias, né? Da falsa ciência, da falsa teologia, porque o homem não sabe de nada. O Deus desconhecido é desse que eu estou falando, o Deus que nunca foi visto por homem nenhum, porém é um Deus vivo e real. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado.